Os meus cumprimentos a todos os que estiverem a ver este vídeo. Estamos a ver a entrada da secundária José Afonso em Loures. Foi aqui que o ano passado o grupo de professores de Físico-Química promoveu a realização de uma atividade inserida no Ano Internacional da Tabela Periódica. Os nossos alunos construíram ao vivo nas escadarias da entrada da escola a tabela periódica. Eram 150 anos de um acontecimento importante para a Química. Em 2020 há um outro acontecimento importante, desta vez na área da Física, que foi a experiência realizada em abril de 1820 pelo dinamarquês Hans Ørsted. Nós não podíamos deixar passar isso sem o referirmos e programámos uma atividade para o mês em que a descoberta foi feita, que foi abril, mas o confinamento atirou-nos para casa e nos meses seguintes nós tivemos esperança de que pudéssemos realizar presencialmente a atividade, mas agora, em novembro de 2020, estamos na mesma situação e então nós optámos por esta via, portanto, para vos oferecer este vídeo em que contamos a história da experiência, esperando que no final todos fiquem com consciência de que ela foi mesmo importante. Nós consideramos esta experiência como o ponto de partida para o nosso modo de vida atual e já iremos perceber porquê. Nesta apresentação vou desenvolver vários tópicos, nomeadamente situar contextualmente tanto o Ørsted como a região onde ele nasceu. A história e a geografia da Dinamarca têm essa importância. Depois, os acontecimentos desde que o Ørsted nasceu até ao ano de 1820, quando ele fez a sua descoberta. Depois, mais em pormenor, esse ano da descoberta. E, por último, vários acontecimentos que ocorreram depois de 1820. O Ørsted era dinamarquês e todos nós sabemos que existe na Europa um país chamado Dinamarca, que é uma monarquia atualmente constitucional, mas que é muito antiga, é mais antiga do que o nosso Portugal de Dom Afonso Henriques, já existia antes do ano 1000. Vemos aqui a bandeira da Dinamarca, a atual rainha Margarida II e o brasão. O território da Dinamarca é relativamente pequeno, tem 43 mil km², portanto menos de metade do território de Portugal continental, mas se lhe juntarmos as Ilhas Faroe, que são relativamente pequenas, mas a gigante Groenlândia, com mais de 2 milhões de km², então este país tem uma dimensão 24 vezes superior à nossa. Quando se ouve a palavra viking, ocorre-nos imediatamente a ideia de brutais assaltantes vindos do mar. E, de facto, eles movimentavam-se velozmente nos seus drácares e faziam sortidas nas costas. Vemos aqui também a imagem de um barco viking no Museu da Noruega, em Oslo. Em Skulldalev, junto ao fiord de Roskilde, foram encontrados submersos 5 navios vikings em 1957 e que se encontram agora no Museu de Barcos Vikings de Roskilde. Esta Roskilde é uma localidade próxima da capital Copenhaga e era uma cidade que o Ørsted conhecia muito bem. Ele realizou lá uma conferência de cientistas escandinavos, como se verá mais adiante, e foi também lá na Catedral de Roskilde que o Ørsted casou. Estes barcos vikings afundados têm a curiosidade de terem sido afundados de propósito. Os vikings afundaram-nos de propósito para obstruir a entrada do porto e assim impedir o acesso aos inimigos.
Sim, é verdade que os vikings faziam assaltos a partir dos seus dracars, mas nesta época nós sabemos que só não o fazia quem não tinha meios para isso. Aliás, foi em 711 que os muçulmanos desembarcaram no sul da Península Ibérica e, portanto, nessa época de reorganização da Europa depois da queda do Império Romano, só não usava esses meios quem não os tinha. Mas os vikings, além de serem assaltantes, também eram pacíficos comerciantes, também eram intrépidos exploradores marítimos e excelentes navegadores. Como este mapa mostra, eles circularam todo o continente europeu, eles desceram os rios da Rússia e chegaram ao Cáspio e ao Mar Negro. A Europa começou a dar-lhes atenção e a tremer de medo a partir do primeiro ataque que os vikings fizeram a um mosteiro inglês na ilha de Lindisfarne. E aí a Europa começou a reparar no que estava a acontecer. Costumamos ouvir dizer que foi Cristóvão Colombo que em 1492 chegou a terras da América, mas na realidade, muito tempo antes, cerca de 500 anos antes, um pouco antes do ano 1000, um viking, o Leif Erikson, chegou a essas terras e designou-as por Vinland, a que agora chamamos Terra Nova. Só em 1961 é que esse local onde eles se estabeleceram foi descoberto por um casal norueguês, que está aqui representado, e esse local, que atualmente é o sítio arqueológico designado por Lance ou Meadows, mostra-nos como era a colónia onde os vikings se estabeleceram. O interesse pelos vikings permanece na atualidade, basta vermos que existe uma série de televisão chamada Vikings. Depois de vários séculos a sofrer os assaltos dos vikings, um rei franco, o Carlos III, em 911, optou por tentar acabar com isso, cedendo aos vikings terras para eles se instalarem. Foi o norueguês Rolão que recebeu em primeiro lugar essas terras, designadas atualmente por Normandia, uma região da França que nós conhecemos. Normandia significa terra dos homens do norte e foi lá então que eles se estabeleceram. O sétimo duque da Normandia, o Guilherme, em 1066 venceu o rei inglês Harold na Batalha de Hastings, assim conquistando a Inglaterra. E a partir daqui considera-se esta data como o fim da era viking, pois os chefes dos vikings agora eram reis e estavam cristianizados. Note-se que o Carlos III, uma das condições de cedência das terras da Normandia era a cristianização dos vikings. Eles agora tinham mais que fazer do que andar a fazer assaltos com dracars. Depois desta referência aos vikings, que são os antepassados de Werstead, vamos então saltar alguns séculos e chegar ao ano de 1777, que é o ano em que nasce Ørsted em Rudkobing, na ilha de Langeland. Está aqui neste mapa um círculo a assinalar a ilha de Langeland e a localidade de Rudkobing. Curiosamente, é precisamente neste ano que em Portugal Dom José I é substituído pela filha Dona Maria I, que odiava o Marquês de Pombal e, portanto, o demite de imediato. Os pais de Werstead casam um ano antes de ele nascer e a Rudkobing compram uma farmácia arruinada, em mau estado e que lhes custou bastante menos do que o valor real, mas que ele logo moderniza e instala lá um laboratório, que será a primeira escola de química do Werstead. O segundo filho nasce logo a seguir, um ano depois, o Anders, que é um irmão, uma espécie de irmão gêmeo do Werstead. Foram ambos para a universidade e andaram sempre muito ligados durante toda a vida.
Dado que os pais do Ersted passavam os dias a trabalhar na farmácia, o Hans e o Anders tinham de ficar com os vizinhos e eles aproveitaram para lhes ensinar tudo aquilo que podiam, nomeadamente as línguas. Curiosamente, o juiz que ensinou francês ao Ersted, a Hans, e inglês ao irmão, não se sabe porque é que ele não ensinou os dois ao mesmo tempo, mas a verdade é que os irmãos permutavam o conhecimento que cada um deles adquiria. Já com 12 anos, o Ange e o irmão foram ajudar os pais na farmácia. Aí o Ange aprende Física e Química no laboratório e, para além disso, lê todos os livros que pode. Depois de uma instrução algo caótica, o Anjo e o irmão aproveitaram-na bem, porque ao partirem para Copenhaga, o Anjo com 17 e o irmão com 16 vão para Copenhaga e, depois de alguma preparação local, passam com distinção os exames de acesso à universidade. Tiveram algumas facilidades, nomeadamente uma tia que lá vivia e que lhes dava comida, e as facilidades de se alojarem no Colégio Ehlers, porque eram descendentes do fundador. Curiosamente, este alojamento para estudantes universitários ainda existe em Copenhaga. Apesar de já estarmos às portas do século XIX, a Universidade de Copenhaga não tinha cursos de ciências. Tanto a física como a química como a botânica eram consideradas auxiliares de medicina. É onde entra o Ersted, o irmão prefere as leis, e pouco tempo depois, em 97, o Ange obtém o grau de farmacêutico. Logo a seguir, prepara o doutoramento e será doutor em filosofia com uma tese que é uma análise crítica da obra de Kant, designada por Fundamentos Metafísicos das Ciências Naturais, e este trabalho vai marcar muito o Ersted, porque Kant será o seu filósofo de referência e é precisamente com base nisso que o Ersted rejeita a teoria corpuscular da matéria, o atomismo, preferindo uma alternativa a que chamará sistema dinâmico andará sempre à procura de provas que apoiem esse modelo. Em 1800, o dono da farmácia do Leão, que era a maior de Copenhaga, Johan Mantei, vai fazer uma viagem pela Europa. Ele tinha sido designado para um cargo e precisava de se preparar para ele, e durante essa viagem deixa o Ersted a gerir a farmácia. Este Mantei foi muito importante para o Ersted, porque além de ser amigo dele e patrão neste intervalo em que esteve lá a gerir a farmácia, também era o protetor dele, usava a influência dele em favor do Ersted. Aliás, durante a viagem, o Mantei foi deixando recomendações para o Ersted, que também estava a preparar uma viagem desse tipo, e esse Mantei tinha o seu papel em que o Ersted conseguisse subsídios para essa viagem. Quando alguém ia de viagem pela Europa, tinha que deixar alguém a cumprir a obrigação dele, e por isso mesmo o Ersted foi até à Academia de Cirurgia, onde o Mantei era professor, e foi lá fazer as chamadas leituras, que eram uma espécie de aulas. É durante a gerência desta farmácia que o Ersted conhece a governanta, Sophie, que tem 26 anos, mais 2 do que ele, e ficam noivos. Nessa bolsa de estudos que o Ersted consegue, aqui eu chamaríamos pós-doc ou Erasmus+, qualquer coisa desse género, o objetivo dessa viagem pela Europa era que o Ersted se instruísse, que obtivesse conhecimento, que se pudesse traduzir as premissas da concessão do subsídio implicavam que o conhecimento obtido se pudesse traduzir em aplicações práticas na Dinamarca, onde a monarquia absoluta que lá reinava pretendia que as ciências tivessem utilidade. No entanto, as coisas não serão bem assim, porque para o Ersted o estudo da filosofia natural justificava-se pelos benefícios cognitivos e não propriamente por aplicações.
Ele não era aquilo que chamaríamos um engenheiro. Além disso, tinha uma prioridade pessoal, que era encontrar argumentos convincentes para o seu sistema dinâmico. Na Alemanha, o Ørsted encontra o Johann Ritter, com o qual realiza imensas experimentações. O Ritter estava muito interessado no chamado galvanismo. Eles experimentam durante várias semanas e ficam amigos. Nesta imagem que vemos aqui, o Ritter enverga o seu uniforme de membro da Academia Bávara. A importância deste encontro reside em que o Ørsted compreendeu como era importante o trabalho experimental para o avanço da ciência. Curiosamente, o Ritter descobriu a radiação ultravioleta exatamente porque pensava que a natureza funcionava com base em polaridades e como Herschel tinha descoberto a radiação infravermelha num extremo do espectro, o Ritter pensou que haveria algo no outro polo e foi à procura. Encontrou então a radiação ultravioleta. Foi um mau augúrio para ele, porque esta descoberta vinha contrariar a teoria que o Goethe preparava sobre a luz, e o Goethe ficou tão zangado que retirou ao Ritter o apoio que lhe dava, porque o Ritter era pobre, vivia de apoios dos amigos, e o Goethe retirou-lhe esse apoio devido a essa descoberta que punha em causa o trabalho dele. O Ørsted ficou com muito entusiasmo com os pontos de vista do Ritter e também com o do húngaro Interl. Nesses pontos de vista ele via apoio para o seu sistema dinâmico, mas isso irá prejudicá-lo em Paris, porque os franceses consideravam os pontos de vista do Ritter e do Interl como especulativos. Em Paris, o Ørsted ficou deslumbrado com a Escola Politécnica, que tinha sido inaugurada muito recentemente, apenas em 1794, e que tinha laboratórios, os primeiros laboratórios públicos do mundo, porque até então as experiências eram feitas em casa. Não é? Ele ficou logo com a ideia de realizar algo semelhante em Copenhaga. Uma das coisas que fez muito sucesso no périplo de Ørsted foi a sua bateria galvânica portátil, que tinha tubos em U, fixados em areia, cheios com ácido e ligados uns aos outros por metais situados em posições opostas na série eletroquímica, como o zinco e a prata. Em Paris, o Ørsted recebeu 2 golpes. Um deles foi a humilhação de não ter ganho o Prémio Napoleão, ao qual tinha concorrido em nome de Ritter, que sonhava com esse dinheiro, uma vez que era pobre, e não o ganhou porque os resultados experimentais que Ritter pretendia ter obtido não se verificavam. Outro golpe que o Ørsted recebeu em Paris foi a notícia de que a sua noiva Sophie, agora já com 29 anos, romperam o noivado. A viagem do Ørsted pela Europa durou 2 anos e meio. Ele regressou no início de 1804. Em vez dos 3 anos inicialmente previstos, ele encurtou a viagem em 6 meses, não passando pela Inglaterra como estava previsto. Foi uma tentativa de apaziguar o desespero pela espera de Sophie. Não resultou. Entretanto, ele teve que apresentar um relatório relativo à viagem, e é claro que ele teve que dar um retoque nesse relatório, porque ele não fez bem aquilo que se pretendia dele. Para além de socializar e falar com os colegas, ele não perdia de vista o seu objetivo pessoal, que era encontrar provas que apoiassem o sistema dinâmico. De facto, ele era um discípulo de Kant, e o Kant, tal como Aristóteles, defendia que a matéria é divisível até ao infinito, não devendo existir átomos. Para o Ørsted, a matéria é o produto da ação de forças polares e, portanto, o sistema dinâmico que ele procurava seria a alternativa. Após o regresso, o Ørsted não obteve aquilo que ele tinha em vista, que era um lugar de professor na Universidade de Copenhaga,
e entretanto foi fazendo leituras. As leituras eram uma fonte de rendimentos porque quem estava presente pagava para estar. Também iniciou um projeto de escrever um manual e gerir um equipamento de laboratório que lhe tinha sido confiado. Só em 1906 é que ele se torna professor extraordinário de Física, isto após 70 anos sem que a Universidade tivesse qualquer professor de Física, mas só passará a professor ordinário em 1917. Entretanto, em 1808, torna-se membro da Royal Danish Society of Science and Letters e, em 1912, curiosamente, torna-se membro de uma loja maçónica. Em 1912 consegue financiamento para uma segunda viagem pela Europa, novamente Berlim e Paris, isto na sequência de o Hersted ter proposto ao rei a criação de um Instituto Politécnico, lembrando-se da Escola Politécnica de Paris, e o rei, que agora era o Frederico VI, quando na viagem anterior era o Cristiano VII, atribuiu-lhe o subsídio com o objetivo de ele estudar e mostrar como é que esse instituto poderia contribuir para a prosperidade da Dinamarca. Ora bem, tal como na primeira viagem, nesta segunda o Hersted tinha objetivos pessoais em vista, para além daqueles a que se comprometia. Quando chegou a Berlim, instalou-se a escrever um livro, que ele pensava que seria a sua obra principal e que o faria ser reconhecido em toda a Europa. Esteve 10 semanas nesse trabalho, apenas com pausas à noite para tomar chá, ir ao teatro ou à ópera. Quando entregou o manuscrito em alemão para ser impresso, e fez isso em segredo, porque não lhe convinha que na Dinamarca se soubesse que ele estava a usar o tempo para escrever um livro, foi então para Paris, onde esteve nada menos do que 9 meses a traduzir esse texto para o francês. Ele foi publicado com o título Recherche sur l'identité des forces chimiques et électriques e, portanto, foi essa a ocupação de Ørsted e não as indústrias químicas francesas que se pudessem traduzir em conhecimento aplicável no desenvolvimento da Dinamarca. Quando regressou a Copenhaga, um ano depois, tinha esse livro publicado em 2 línguas. Nada mal para um ano que nós atualmente chamaríamos de licença sabática. Era uma licença sabática para escrever um livro, embora não fosse esse o objetivo oficial. A diferença para a nossa licença sabática é que o Hersted teve de encontrar um substituto e pagar-lhe o salário para realizar as obrigações dele em Copenhaga, e ele contratou e pagou a um químico norueguês, o Krum, para fazer o trabalho dele enquanto estava ausente. É claro que o relatório que ele apresentou desta segunda viagem também era virtual. Em janeiro de 1914, o pai do Hersted adoece e o Hersted envia a governanta para ajudar na situação. Trata-se de Birgitte Ballum, 24 anos, que vai ficar noiva de Hersted, que tem agora 37 anos. Casam em maio deste ano na Catedral de Roskilde, a mesma Roskilde de que falámos atrás a propósito do Museu de Barcos Vikings. Um ano depois torna-se secretário perpétuo da Royal Danish Society e em 1916 constrói com o seu amigo que era jurista, o Esmark, uma potente bateria que utilizará depois em 1920 na sua célebre experiência. Entretanto, o Hersted também fez algo pela química. Em 1919 noticiou o isolamento do alcaloide ativo da pimenta, que é a piperina, e também fez um trabalho sobre a organização dos elementos químicos. Recuando um pouco no tempo, lembremos que em 1800 o italiano Alessandro Volta tinha inventado a pilha elétrica. Isso na sequência da polémica com o seu rival Luigi Galvani, que tinha feito experiências com rãs e na sequência disso defendia que a eletricidade tinha origem animal.
O Volta mostrou que não tinha origem animal, e essa pilha passou a ser muito utilizada em experiências no chamado galvanismo, expressão utilizada por Volta como deferência para com o seu derrotado rival. Uma expressão também usada é a eletricidade de contacto, e o Ersted usou esta expressão, eletricidade de contacto, na notícia em que deu conta da construção da potente bateria. Nesta época já se sabia que deveria existir alguma relação entre a eletricidade e o magnetismo, até porque as trovoadas, que eram um fenómeno elétrico, magnetizavam o ferro ou desorientavam as agulhas das bússolas. Havia muita pesquisa no sentido de encontrar esta relação, mas essa pesquisa era orientada pela suposição sobre as semelhanças entre as simetrias dos fenómenos elétricos e magnéticos. De acordo com Newton e Coulomb, a relação que se procurava deveria ser de caráter longitudinal. Sendo assim, e para o verificar, dever-se-ia colocar uma agulha de uma bússola perpendicularmente a um fio percorrido por uma corrente elétrica, para que esse efeito, supostamente longitudinal, fizesse oscilar a agulha para um ou para outro lado. No entanto, ninguém verificava isso. Quando muito, observava uma ligeira oscilação vertical quando acontecia, mas isso era atribuído a fatores estranhos à experiência, como por exemplo corrente de ar. Depois desta nossa viagem pela história e pela geografia, para situarmos com precisão não só o Edsted como a Dinamarca, chegamos então a abril de 1820, que foi quando o Edsted fez a sua descoberta. Foi no decurso de uma leitura, ao fazer uma demonstração, o Ersted colocou o fio em relação à agulha, não perpendicularmente, mas noutra posição. É frequente ouvirmos dizer que isso foi uma descoberta por acaso, e isso, ao longo da história, terá como que desvalorizado a descoberta, mas não será bem assim, uma vez que o Ersted pensava que a luz, o calor, a eletricidade e o magnetismo eram manifestações da mesma força, e como tal, uma vez que não se verificava efeito com a agulha em posição perpendicular ao fio, ele supunha que deveria ser noutra posição que se deveria encontrar o efeito. Não sabemos se colocou a agulha em relação ao fio mesmo paralelo, mas ao pesquisar outras posições, eventualmente terá mesmo colocado o fio paralelamente à agulha. Nesta experiência, o Ersted usou um fio fino de platina. Era fino para que pudesse emitir luz e calor. O Ersted achava que era necessário produzir luz e calor para produzir algum efeito. E o aparelho galvânico que ele utilizou era pouco potente. Era um aparelho galvânico de frascos, que pode ser visto numa imagem mais adiante, e portanto a declinação da agulha da bússola teria que ser ligeira. No entanto, verificou-se, e isso não estava de acordo com o paradigma vigente. Não é? Mais tarde, o Ersted verificou que não era necessário que fosse emitida luz ou calor, e até que um fio de maior diâmetro produziria um efeito mais notório. Pode parecer estranho que o Ersted não fosse logo a seguir repetir a experiência, mas é compreensível que a surpresa que ele teve, associada à incompreensão do que realmente se estava a passar, e além disso tinha muitas coisas para fazer, e isso fez com que nessa altura ele não repetisse logo a experiência. Então, em julho, o Ersted já tinha menos a fazer, tinha mais disponibilidade,
E foi então que, usando um aparelho galvânico muito mais poderoso do que aquele que usara em abril, repetiu a experiência. É claro que tem interesse saber como seria esse aparelho. O autor Snelders, no artigo que tem no livro Romanticism and the Science, apresenta esta imagem do lado esquerdo em relação à qual ele diz que é o dispositivo experimental de Ørsted. No centro temos uma imagem que aparece noutro autor, o Christensen, mas este já diz que se trata de uma réplica construída pelo DTM, que é o Museu da Técnica da Dinamarca. À direita temos uma outra imagem, também uma réplica do aparelho experimental. Esta esteve presente numa exposição no Museu da Eletricidade em Lisboa. É claro que é muito fácil e viável construir uma réplica do aparelho experimental original de Ørsted, uma vez que este, na notícia que dá da experiência, ele descreve minuciosamente a constituição desse aparelho. Então, em que ficamos? Eu contactei o Museu DTM da Dinamarca e eles dizem-me que o dispositivo experimental originalmente usado pelo Ørsted já não existe, como seria de esperar, e que o museu fez uma réplica que tem em exposição e de que me enviou a imagem que podem ver aqui. Então agora, em julho, o Ørsted fez uma atividade experimental fazendo um estudo sistemático do problema. Desta vez colocou o fio paralelo à agulha e a declinação desta atingia um ângulo de 45 graus. Não parece muito, seria significativo para o que se pretendia ver, mas não parece muito impressionante, atendendo a que o ângulo pode ir até aos 90 graus, mas temos de ter em conta os meios de que o Ørsted dispunha, mesmo com aquela extraordinária bateria que ele usou, a intensidade de corrente e a diferença de potencial não seriam por aí além. Hoje conseguimos melhor do que isso com uma pilha que se compra num supermercado. As experiências que o Ørsted fez foram sistemáticas. Ele alterou a qualidade do fio, platina, ouro, prata, latão, etc. Também introduziu vários tipos de material entre o fio e a agulha e verificou sempre que a deflexão acontecia. Nomeadamente também testou o sentido do movimento da eletricidade e a colocação do fio por cima ou por baixo da agulha. Para garantir a prioridade da descoberta, o Ørsted fez algo que tinha aprendido em França. Aí, quando alguém fazia uma descoberta, tratava logo de colocar uma nota dessa descoberta num envelope lacrado e depositado na Academia das Ciências, para que ficasse garantido que tinha sido essa pessoa a fazer a descoberta. Então, o Ørsted, em vez de publicar a notícia da sua descoberta numa revista dinamarquesa, e ele podia fazê-lo sem qualquer custo, uma vez que era secretário, ele, em vez disso, pagou do bolso dele a impressão de um opúsculo de 4 páginas, em latim, que era a língua usada por todos os cientistas da época. Assim ele garantia que todos tinham conhecimento, coisa que não aconteceria se tivesse escrito em dinamarquês, e então enviou esse opúsculo a dezenas de colegas europeus, bem como a instituições, e assim ficava garantida a prioridade da descoberta. Esse trabalho era tão importante que foi logo traduzido para várias línguas. Note-se que, por exemplo, o Röntgen, quando descobriu os raios-x, usou o mesmo processo. O que de facto era novo e surpreendente na descoberta que o Ørsted fez e que ia totalmente contra o paradigma vigente era precisamente a verificação de que o efeito magnético produzido pela eletricidade não era longitudinal, nem lateral,
nem radial, mas sim circular e perpendicular ao fio. Na comunicação que fez, o Ørsted não fala em corrente elétrica, mas usa a expressão conflito elétrico. Essa era a maneira de ele ver como as coisas se passavam e a razão para isso deve ser procurada na formação filosófica dele. Nesta imagem que vemos aqui ao fundo do Ørsted, é uma imagem em que ele tinha 45 anos, portanto, pouco tempo depois da descoberta. É uma imagem curiosa porque a família dele considerou-a realista e, sendo assim, ela mostra algo que não é habitual ver nas imagens de Ørsted, que é aquela covinha no queixo. Por detrás dele vê-se uma imagem da bateria galvânica que usou na experiência e do outro lado vê-se o piezómetro, que foi um aparelho inventado por ele para estudar a compressibilidade da água. Sobre a mesa, junto ao braço esquerdo dele, vê-se uma agulha magnetizada colocada sobre um suporte que não seria exatamente aquela que ele usou, porque aí teria sido uma bússola dentro de uma caixinha de mogno. Ao lerem a comunicação de Ørsted, os cientistas europeus, em geral, começaram por manifestar incredulidade. O próprio Arago, que era secretário da Academia de Ciências de Paris, começou por dizer que era impossível, mas depois foi perante a própria Academia realizar a experiência e verificou que era mesmo assim. Muitos outros a repetiram e, perante esse resultado, muitos começaram a estudar o eletromagnetismo como uma nova e promissora área de pesquisa, nomeadamente o Ampère e o Faraday, que estavam a fazer outras coisas que deixaram para se virar para este novo campo. Note-se que o desenvolvimento das consequências da experiência do Ørsted foram imensos e muito rápidos, nomeadamente os aspectos teóricos e matemáticos foram desenvolvidos por outros, como o Ampère, o Biot, o Savart, e, sendo assim, na realidade, a experiência do Ørsted foi rapidamente ultrapassada por esse enorme desenvolvimento. Entretanto, como por vezes acontece, houve uma reivindicação da prioridade por um italiano chamado Romagnosi. Ele, enquanto esteve preso por razões políticas, entreteve-se a estudar física e fez algumas experiências que publicou em 1802. No entanto, analisando a descrição que ele próprio faz das experiências que realizou, vê-se que, não tendo sido fechado um circuito, ou seja, não tendo o fio sido percorrido por uma corrente elétrica, essas mesmas experiências não passaram do domínio da eletrostática. Para o avanço do conhecimento nesta área eram necessários instrumentos de medição, nomeadamente de fracas intensidades de corrente elétrica. Ora, logo a seguir, 2 meses depois da notícia de Ørsted, o Johann Schweiger, na Alemanha, apresentou o seu galvanómetro, também chamado multiplicador, para medir intensidades fracas de corrente elétrica. Depois, o Ampère apresentou a ideia de compensar a influência do campo magnético terrestre, usando duas agulhas magnéticas opostas, aquilo que se chama o astatismo, e pouco depois o Nobili produziu o primeiro bom galvanómetro, combinando o multiplicador de Schweiger com o sistema estático de Ampère. Depois veio o que faltava para o quadro ficar completo. Logo em 1831, ou seja, apenas 11 anos depois da descoberta do Ørsted, na qual se verificou que a eletricidade produz um efeito magnético circular e perpendicular ao fio condutor, o inglês Michael Faraday colocou a hipótese inversa, ou seja, de que o magnetismo produz um efeito elétrico, e comprovou experimentalmente
descobrindo assim a indução eletromagnética. Então estava tudo à disposição para que se avançasse para a construção de dínamos, alternadores, motores elétricos e se produzisse corrente elétrica em larga escala. A partir daí, os engenheiros tomaram conta do assunto e o mundo mudou definitivamente para o que é hoje o nosso modo de vida. Se nos perguntássemos como é que seria se deixasse de haver eletricidade, nós não seríamos capazes de conceber como é que seria a nossa vida se não houvesse eletricidade. Nomeadamente, nós recuaríamos no tempo 200 anos. A seguir foi tudo muito rápido. Logo em 32, portanto um ano depois de Faraday, um francês apresentou um protótipo de dínamo, um inglês apresentou o gerador elétrico e em 55 um compatriota do Ørsted, o dinamarquês Søren Hjort, apresentou o seu dínamo antes do sonante nome de Siemens, que só o fez em 1866. Após 1820, o Ørsted deixou o resto do mundo a trabalhar febrilmente nas consequências da descoberta que fizera e virou-se para outros trabalhos, como em 23 realizou estudos sobre a compressibilidade da água usando o piezómetro que ele inventara. Em 24 fundou a Society for the Dissemination of Natural Science, é uma sociedade que ainda atualmente está ativa e que tem o objetivo de divulgar o conhecimento científico. Esta ideia de divulgar o conhecimento científico a toda a gente tinha muita força no Ørsted e daí ter criado esta sociedade. Em 25 deixou mais uma marca na química ao isolar o alumínio. Em 29 tornou-se o primeiro diretor da Escola Politécnica de Copenhaga e em 50 finalmente foi criada uma Faculdade de Ciências na Universidade de Copenhaga. Morreu em 51 devido a uma pneumonia e esta imagem mostra o túmulo dele no cemitério Assistens, em Copenhaga, onde se encontram também o escritor Andersen, o filósofo Kierkegaard e o físico Niels Bohr. O período de vida de Ørsted atingiu os primórdios da fotografia, com os daguerreótipos, este feito em finais de 49, portanto pouco tempo antes de Ørsted falecer, mostra parte da família, nomeadamente na linha da frente temos o Ørsted com a mulher ao lado e o irmão Anders. À direita do Ørsted está uma das filhas dele. A moeda com que o Ørsted fazia as suas compras chamava-se Riksdaler, era a moeda em curso na Dinamarca nessa época. Temos aqui uma imagem de uma moeda dessas, de um Riksdaler, cunhada apenas 3 anos depois de o Ørsted falecer. Mostra a efígie do rei Frederico VII, que o Ørsted conheceu, e, curiosamente, nós temos conhecimento de que o rendimento anual do Ørsted em 1920 era de 2.300 Riksdaler. É claro que teria interesse em ter uma ideia da correspondência entre este valor e o atual, mas isso é difícil porque entre reformas, inflação, deflação, variação dos preços, não é viável obter uma correspondência exata. De qualquer modo, a reforma monetária de 1875 fez corresponder uma coroa a meio Riksdaler, ou seja, um Riksdaler a 2 coroas, e se utilizarmos o câmbio da coroa dinamarquesa atual, que não é a mesma de 1875, fazendo umas continhas, vemos que esses 2.300 Riksdaler corresponderiam a 616 euros. Mas é claro que isto não tem interesse real, é um mero exercício. O Ørsted também se interessava por literatura, escreveu prosa e poesia. Há um autor chamado Franzen que lhe chama mesmo Homem de Duas Culturas. E linguisticamente foi ele que introduziu na língua dinamarquesa palavras para designar o oxigênio e o hidrogênio. O escritor Hans Christian Andersen, que todos nós conhecemos,
foi amigo do Ørsted. O Ørsted protegia-o, era um protetor dele, e o Anderson via o Ørsted como um príncipe, enquanto que ele próprio se considerava um rapaz pobre, como escreveu no conto O Sino. Por outro lado, o Ørsted foi o primeiro pensador moderno, embora a ideia já venha da antiguidade, por exemplo, na caverna do Platão, a descrever explicitamente a chamada experiência mental, que é um raciocínio lógico sobre uma experiência que não se consegue realizar na prática, mas que pode ser explorada mentalmente. O Einstein fez isso mesmo, para explorar as consequências da teoria da relatividade, e o livro que o Ørsted publicou em Paris é também um exemplo disso. É claro que as homenagens em honra de Ørsted pela sua descoberta foram muitas. Desde logo, em Rudkobing, onde ele nasceu, de fronte da casa que ele terá habitado, encontra-se uma estátua dele. Também há uma estátua no Museu da Universidade de Oxford e no parque designado por Parque de Ørsted, em Copenhaga. Neste pormenor da imagem de Ørsted no parque, vê-se aos pés de Ørsted, que está colocado numa postura didática, aos pés do Ørsted está o aparelho galvânico e na mão uma agulha de bússola. Continuando nas homenagens, temos aqui um selo dinamarquês de 1951, evocando o centenário da morte do Ørsted. Temos também um selo que mostra a experiência, uma nota de 100 coroas que esteve em curso na Dinamarca de 1950 a 1970, uma medalha que é atribuída pela Associação Americana de Professores de Física, que tem a particularidade de mostrar os frascos da bateria que foi usada por Ørsted em abril de 1920. Temos ainda o Ørsted, símbolo OE, como unidade do sistema CGS para a intensidade do campo magnético. E por último, o primeiro satélite dinamarquês, que foi lançado em 1999 para estudar o campo magnético terrestre, foi chamado precisamente de Ørsted. Apesar da sua pequena dimensão territorial, a Dinamarca, para além do Ørsted, deu à ciência vários outros nomes importantes, como por exemplo o Tycho Brahe, astrónomo, que ao longo de muitos anos acumulou imensos dados que depois foram aproveitados pelo Kepler para chegar às leis que nós conhecemos. Temos ainda o Oldromer, que estudou a velocidade da luz. Ele não chegou a um valor numérico, mas terá sido dos primeiros a estudar a velocidade da luz. Temos ainda o Søren Hjort, que já referimos atrás, como inventor do dínamo, o escritor Anderson, o filósofo Kierkegaard, o Ludwig Lorenz, que na física chegou a um valor numérico para a velocidade da luz. Temos ainda o Bronsted, que nós conhecemos e referimos nas nossas aulas como autor da teoria ácido-base, e o incontornável Niels Bohr, dos modelos atómicos e precursor da mecânica quântica. Temos aqui um quadro que nos mostra um banquete oferecido aos presentes na Conferência de Cientistas Escandinavos que decorreu em Copenhaga em julho de 1947. Este local é Roskilde, foi lá que decorreu o banquete. Vê-se o Ørsted na tribuna falando aos convidados, com as bandeiras dos países escandinavos por detrás dele. E temos ainda a curiosidade de termos em fundo a Catedral de Roskilde, onde o Ørsted casou. Ele foi um grande entusiasta das conferências de cientistas escandinavos, que decorreram de 1839 a 1936, tinham a mesma utilidade que têm hoje. Há muitas conferências deste tipo hoje, embora, como sabemos, cada vez mais compartimentadas, porque o conhecimento também vai ficando muito mais compartimentado.
A curiosidade deste quadro é que ele decorou o gabinete do Niels Bohr em Copenhaga. O desenvolvimento teórico das experiências de Ørsted e Faraday, trabalhadas por cientistas como Ampère, Gauss e outros, conduziram à síntese de James Clerk Maxwell, o inglês que em 1861 publicou as suas célebres 4 equações pelas quais unifica a eletricidade, o magnetismo e também a óptica. Foi esta a primeira grande unificação das forças fundamentais da natureza. Agora, a força elétrica e a força magnética são manifestações de uma mesma força fundamental, a força eletromagnética. Esta força eletromagnética e a gravítica eram as conhecidas no século XIX e no século XX juntar-se-lhe-iam mais duas, a nuclear forte e a nuclear fraca, mostrando-nos então que na natureza existem essas 4 forças fundamentais. Nestes 200 anos que se passaram desde a descoberta do Ørsted e também do Faraday, o desenvolvimento tem sido enorme e as aplicações práticas resultantes do eletromagnetismo têm sido fantásticas. A medicina tem utilizado muitas e, nomeadamente, numa técnica de diagnóstico designada por ressonância magnética nuclear, em que são obtidas imagens muito nítidas de órgãos ou de parte do corpo humano e isso permite aos médicos diagnosticar muitas coisas, como por exemplo a existência de tumores. Esta técnica da ressonância magnética nuclear tem a vantagem, por exemplo, em relação aos raios-x, que danificam as células. Não há aqui qualquer efeito negativo por parte da utilização desta técnica, que é indolor e não invasiva, apenas exige que quem faz uma ressonância magnética não tenha objetos metálicos no corpo e também que não tenha claustrofobismo. Outra consequência fantástica do eletromagnetismo são os aceleradores de partículas. O objeto designado por eletroímã surgiu cedo na história do eletromagnetismo. Temos aqui a imagem de um de meados do século XIX. Também temos uma imagem de um eletroímã caseiro que qualquer pessoa pode construir. Agora, nos aceleradores de partículas, os eletroímãs são poderosos e permitem realizar experiências envolvendo altas energias que provocam colisões entre partículas à velocidade da luz e, em consequência dessas colisões, são produzidos resultados que permitem desvendar os segredos mais íntimos do universo, como por exemplo esta imagem aqui do centro, que mostra uma colisão que se pensa que poderá ter mostrado o chamado bosão de Higgs, que é uma figura mitológica da física das partículas elementares. O acelerador de partículas mais conhecido é este aqui à esquerda em baixo, que é situado na Suíça, o CERN, Centre d'études de recherche nucléaire. O LHC, que é a sigla em inglês de Large Hadron Collider, é um túnel circular com 27 km de perímetro e que se encontra 100 metros abaixo da superfície. É tão grande que uma parte dele está na Suíça e outra parte está na França. Há projetos para aumentar as dimensões do acelerador. Este LHC, aqui na imagem da direita, é o círculo menor e o círculo maior mostra o projeto do futuro acelerador de partículas, que terá um perímetro de 100 km em vez dos 27 do atual LHC. Temos aqui a bibliografia consultada para a realização desta apresentação. Temos aqui 5 livros.
Um deles, o do Christensen, é uma biografia muito completa e onde podemos encontrar imensos pormenores sobre o Ørsted. Temos também o livro que o Ørsted escreveu em finais da vida, portanto é uma espécie de síntese filosófica do pensamento dele, The Soul in Nature. E temos também um livro que reúne os trabalhos científicos de Ørsted e onde podemos encontrar praticamente tudo o que ele produziu. Nesta lista dos artigos que contribuíram para este trabalho, encontramos, por exemplo, o conto O Sino de Anderson, as entradas do Dictionnaire raisonné de physique de Brisson sobre a corrente elétrica e a eletricidade. Temos também uma tese de mestrado da nossa colega Nazaré Caldeira, com o interesse particular de se dirigir a uma valorização didática do ensino da ciência. Temos também o URL para quem quiser conhecer pormenores da colonização viking da América e também o artigo do sueco Ekelöf acerca dos 150 anos da experiência, portanto há 50 anos atrás. Temos o texto original em sueco e também a respectiva tradução. Nesta continuação da lista de artigos, encontramos textos que, tal como o de Nazaré Caldeira, se dirigem ao ensino do eletromagnetismo. Temos também o artigo do Kipnis, que trata da questão do acaso em ciência. É interessante porque, a propósito de a experiência do Ørsted ser acusada de ter sido casual, na verdade, o acaso na ciência tem muita importância. Por exemplo, a descoberta da radioatividade pelo Henri Becquerel foi por acaso e não foi por isso que ele deixou de receber o Nobel. Temos também o artigo do brasileiro Roberto Martins sobre a descoberta do eletromagnetismo e também dele o texto, a tradução em português do Brasil do artigo original de Ørsted. Por último, nesta lista de artigos, encontramos o texto original de Ørsted de uma segunda experiência posterior àquela de julho e que por vezes se desconhece. Ela vem publicada na mesma revista onde vem a primeira. Temos também o artigo do Snelders sobre a descoberta do eletromagnetismo, que é um dos artigos que surgem no livro Romanticism and Science, e também o artigo da professora Mariana Valente da Universidade de Évora sobre a experiência da natureza e educação científica com Ørsted. Temos aqui a indicação das fontes utilizadas para recolher as imagens apresentadas, e são muitas, são 79. Vemos aqui que as duas fontes principais são a Wikipédia e o livro de Christensen. Chegamos então ao final da nossa viagem pela história, pela geografia e pela história da ciência, que fizemos para contextualizar as experiências importantíssimas de Ørsted e Faraday, que conduziram a um desenvolvimento enorme da ciência e das suas aplicações práticas, de que nós hoje beneficiamos. Estes temas das experiências de Ørsted e Faraday fazem parte dos currículos do ensino básico e secundário, são referidas nas aulas de física, embora normalmente apenas de passagem, sem contextualização, e foi isso que nós pretendemos alterar neste vídeo,
mostrando como essas experiências foram importantes para tudo o que se seguiu e que tem reflexos na nossa vida diária. Vamos então agora fazer as experiências de Ørsted e Faraday. Vamos então fazer a experiência de Ørsted. Para isso temos aqui uma montagem muito simples, que no entanto é muito diferente daquela que o Ørsted utilizou, até porque os materiais evoluíram muito desde a época dele, não é? Desde logo aqui a fonte de alimentação, que no caso do Ørsted era uma bateria galvânica considerada poderosa, mas que não tinha nada a ver com esta fonte de alimentação moderna que nos dá corrente contínua e corrente alternada para vários valores de diferença de potencial. Esta fonte de alimentação é ela própria um produto da evolução do conhecimento desde o Ørsted. Depois temos então aqui o fio por onde vai passar a corrente elétrica. É um fio de cobre. O Ørsted, curiosamente, não utilizou cobre. É um fio de cobre que tem 23 cm de comprimento e 1,5 mm de espessura. Está revestido com um plástico azul. O plástico ainda não existia no tempo do Ørsted, mas ele utilizou vários tipos de materiais que colocou entre o fio e a agulha para verificar que o efeito continuava a registar-se. O plástico, neste caso, será mais um deles, não é? Por baixo do fio temos então a agulha magnetizada, que está assente num suporte que tem uma ponta metálica muito fina para diminuir o atrito e, portanto, a agulha se mover facilmente. E vamos então ver o que é que se vai passar quando aplicarmos a passagem da corrente elétrica. Vamos então ver o que acontece quando ouvirmos um clique. Isso significa que a fonte de alimentação foi ligada. A corrente elétrica vai fluir da esquerda para a direita e, de acordo com a regra da mão direita, se apontarmos o polegar no sentido da passagem da corrente, os outros dedos dobrados indicam o sentido das linhas de campo do campo magnético. Como veem, a agulha oscila durante algum tempo. Isso tem a ver com o reduzido atrito no ponto de apoio da agulha, mas vê-se claramente que o desvio é acentuado, certamente superior aos 45 graus do que o Ørsted verificou, e a ponta magnetizada da agulha, que é mais escura, que aponta para o norte geográfico, porque as linhas de força do campo magnético saem do Polo Norte e dirigem-se para o Sul. A agulha alinha com ele e, portanto, a ponta mais escura da agulha estava inicialmente apontada para o Polo Norte geográfico, ou seja, o Polo Sul magnético, e agora desviou-se devido à ação produzida pela corrente elétrica que passa pelo fio. Agora invertemos o sentido da passagem da corrente, que agora é da direita para a esquerda,
E ainda, segundo a regra da mão direita, apontando o polegar nesse sentido, os restantes dedos fechados mostram a orientação do campo magnético. Vamos ver então como é que a agulha se comporta. Moveu-se com uma declinação equivalente à anterior, mas agora em sentido contrário. Na experiência anterior tínhamos usado a posição da fonte de alimentação de 24 volts, correspondentes a 1 ampere. Vimos que a deflexão era sensivelmente 45 graus, talvez um pouco mais. Agora vamos usar a posição 12 volts, que corresponde a 3 amperes, e vamos colocar o fio por baixo da agulha. Vamos então ver como é que ela se comporta. Entretanto, reparem que a corrente elétrica está a deslocar-se da direita para a esquerda e, segundo a regra da mão direita, se colocarmos o polegar no sentido da passagem da corrente, os outros dedos fechados indicam qual é a orientação das linhas de força do campo magnético. Vemos em que sentido se deslocou a agulha e a deflexão deverá ser um pouco maior do que antes. Estamos a utilizar uma intensidade de corrente mais elevada. Vamos agora inverter o sentido da passagem da corrente. E ver como é que a agulha se comporta. E aqui temos então as várias posições correspondentes à experiência do Ørsted, um sentido ou outro da passagem da corrente e o fio por cima ou por baixo da agulha. Para executarmos a experiência do Faraday também precisamos de material muito simples. Temos aqui uma bobina com uma série de espiras enroladas. Ela não tem qualquer fonte de corrente elétrica, é um enrolamento apenas, que está ligado a um outro aparelho também muito antigo. Ele foi inventado logo a seguir à experiência do Ørsted, é o miliamperímetro, ou seja, um medidor de intensidades de corrente muito baixas, também chamado galvanómetro. Portanto, nós vamos usar aqui a bobina e o ímã e vamos ver o que acontece no amperímetro. Temos então o ímã, que neste caso tem a extremidade branca, ou seja, o polo sul, a mover-se no sentido vertical e descendente. Se nós introduzirmos o ímã devagar, vemos que não acontece nada no galvanómetro, não é registada qualquer passagem de corrente elétrica. Isso tem a ver com o facto de, segundo a lei de Faraday, a força eletromotriz induzida depende da variação do fluxo e também do intervalo de tempo correspondente. Portanto, temos variação de fluxo a dividir pelo ΔT
e quanto menor for o intervalo de tempo, maior será a força eletromotriz induzida. Então, se movermos o ímã rapidamente, vamos olhar para o galvanómetro e ver o que é que acontece. Viram que o ponteiro se deslocou para a direita, indicando a passagem de uma corrente elétrica. Agora voltou ao zero, porque o ímã está parado. Agora, se voltarmos a mover o ímã em sentido contrário rapidamente, viram que o ponteiro se deslocou para a esquerda. Agora podemos inverter a polaridade do ímã, portanto, agora é o polo norte que vai mover-se em sentido descendente e também rapidamente vimos que o ponteiro se deslocou para a esquerda. Agora, em sentido contrário e também rapidamente, o ponteiro desloca-se para a direita. Portanto, foram estes os resultados experimentais de Faraday e é aqui que está a base da produção de corrente elétrica alternada que hoje se produz em grande escala nas centrais elétricas. É necessário haver movimento e esse movimento numa central elétrica é obtido pela rotação de um veio que tem numa extremidade uma bobina e na outra extremidade as pás que serão movidas por ação de forças como a queda da água numa central hidroelétrica ou o vapor de água a alta pressão e temperatura produzido numa central térmica, queimando fuel ou carvão, ou então numa central nuclear, aproveitando a fissão do urânio 235. Chegamos então ao fim da nossa longa viagem até às origens do nosso modo de vida. Muito obrigado pela vossa atenção.